na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 6h21, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou Juan Rodrigues e estarei aqui durante a programação nesta manhã, trazendo muitas informações para você, torcedor do futebol carioca e também que gosta de futebol internacional, Paralimpíadas, tudo em destaque aqui na rádio do seu esporte. Agora 6h22 no Rio de Janeiro, vamos falar de Flamengo. Para isso, eu chamo Mauro Santana. O time do Flamengo treina na manhã de hoje no estádio do Pituaçu para a partida de amanhã às 6h30 da noite no Barradão com o Vitória da Bahia pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe precisa da vitória para permanecer com pelo menos 3 pontos de diferença para o líder Palmeiras, já que o Verdão é o próximo adversário na sequência do Brasileirão. A tendência é de que o técnico Zé Ricardo faça apenas uma alteração com relação à equipe que venceu a Ponte Preta na última quarta-feira por 2-1 no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo, já que Paulo Guerreiro chega nesta sexta-feira à capital baiana e se incorpora ao elenco, ele que estava à disposição da seleção peruana de futebol para a disputa das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Em definição apenas com relação a quem irá sair para a chegada do jogador. Existe a possibilidade de que Leandro Damião e Guerreiro venham a compor o ataque rubro-negro. No entanto, esta decisão será mantida como mistério pela comissão técnica. Última informação é de que a Confederação Brasileira de Futebol confirmou o estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, como palco da partida entre Flamengo e Figueirense, pela 26ª rodada do Brasileirão, no próximo dia 18, às 11 da manhã. O Flamengo, que já jogou no Pacaembu nesta temporada, no clássico Fla-Flu, realizado pelo Campeonato Carioca, quando houve a entrada de mais de 30 mil torcedores. Sucesso de público naquela ocasião. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Flamengo em destaque aqui em 91.1 no Rio de Janeiro. É, o Flamengo podendo jogar lá em São Paulo. Vamos ver como é que está o andar da carruagem, essa questão. Você, torcedor, acha que é bom pro Flamengo, acha que é ruim? Participe conosco aqui em 964-3381-36. 6h24 no Rio de Janeiro. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 foram tudo de brá. Mas a festa olímpica ainda não acabou. Aliás, está ainda mais brá. Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 estão inspirando todo o país. E o Bradesco, que sempre acreditou e investiu no Brasil e nos brasileiros, tem o orgulho de patrocinar essa grande festa brá. Brá de Brasil, Brá de Bradesco. Patrocinador dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. 6h27 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues e estou aqui para trazer muitas informações para você, torcedor do futebol carioca. Vamos falar do Botafogo. Quem chega com informações é Cadu Macri. Próximo adversário do Botafogo, o Cruzeiro jogou ontem à noite e venceu a equipe do América Mineiro pelo placar de 2-0. Fatalmente deve ter sido o dever de casa da comissão técnica alvinegra com o técnico Jair Ventura e também dos atletas um pouco mais interessados em saber mais do próximo adversário. Inclusive, o próprio Botafogo já enfrentou há 2 semanas atrás a equipe mineira, jogo no Rio de Janeiro pela Copa do Brasil. E na oportunidade, derrota pelo placar de 5-2. Então, é hora de revanche, pelo menos para ter um bom resultado no Campeonato Brasileiro, já que na Copa do Brasil a situação ficou bem mais complicada. Tá certo. Esse é o Vasco a equipe do Botafogo aqui na rádio do seu esporte, Cadu Macri. O Botafogo querendo apagar aquela má impressão, né, dos 5-2 aqui na cidade maravilhosa. Quem sabe não é a chance ou de repetir um resultado ou então de
conseguiram um resultado positivo para o Alvinegro, que com certeza já melhoraria bastante a moral do clube. No Fluminense, o goleiro Júlio César falou. Ele que substituiu o titular da posição, Diego Cavalieri, no último clássico. E ele fala sobre o encontro diante do Atlético Mineiro, reencontro com o Fred. Eu venho trabalhando já no decorrer e estou preparado para dar sequência, assim como aconteceu o ano passado e as oportunidades que eu tive. Mas eu acho que assim, a gente não tem pensado muito nisso, até porque assim, o Atlético Mineiro é um conjunto, então não podemos pensar só no Fred. É uma equipe que tem um conjunto forte, uma equipe muito boa, então vai ser bem recebido, lógico, tem uma história aqui dentro do clube, nós temos que respeitar isso. Mas é um adversário como os outros e nós vamos enfrentá-lo da maneira como vamos enfrentar a equipe toda. Procurar ganhar, dar o nosso máximo para ganhar esse jogo. Tá certo. Esse goleiro Júlio César que também fala aqui na Rádio do Seu Esporte sobre uma sequência de vitórias. O que isso daria para o Fluminense? É lógico que a sequência de bons resultados ajuda muito. Vai dando mais confiança para o grupo, para o elenco todo. Mas o grupo tem maturidade, eu creio que conseguindo um bom resultado na segunda-feira vai nos dar moral para galgar os lugares mais altos. Mas sem dúvida nós temos que caminhar jogo a jogo. Não adianta também eu já pensar no jogo seguinte e não pensar na segunda-feira. Acho que a gente tem que pensar jogo a jogo e sem dúvida procurar encaixar uma sequência que vai nos mandar lá para cima e aí vai equilibrar e vai ser positivo para nós. Tá aí, o goleiro Júlio César, provável titular também do próximo confronto. E para fechar os 4 grandes, o Vasco da Gama é com Ranieri Borges. Provável escalação do Vasco para a partida de amanhã é a seguinte: Martin Silva retornando à meta Cruz Maltina, Iago Pikachu da lateral direita, a dupla de zaga com Luan e Rodrigo, na lateral esquerda Júlio César, no meio de campo Douglas Luiz como único volante, Andrezinho atuando de forma um pouco mais recuada em relação a como vem jogando, e Nenê, e no ataque Jorge Henrique, Ederson e Júnior Dutra. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. 6 horas e 51 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1 da cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estou aqui para trazer muitas informações do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos com o tricolor das Laranjeiras do Fluminense com Bruno Lousada. O Fluminense perdeu para o Botafogo por 1-0 e deixou uma grande preocupação para a torcida tricolor. O goleiro Diego Cavalieri saiu machucado com uma lesão na coxa esquerda e deve ficar fora do jogo da próxima segunda-feira contra o Atlético Mineiro. Até mesmo o próprio clube já trata a participação do jogador nesta partida de segunda como muito improvável. Assim, o goleiro Júlio César ganha a vaga no time titular. E o substituto de Cavalieri vai iniciar seu primeiro jogo nesta temporada. Ele falou sobre a falta de ritmo. A falta de ritmo é a diferença do treino para a competição, porque o treinamento acaba por ser de uma maneira e a competição em si de outra. Mas não jogando, eu procuro fazer com que o treinamento seja o meu jogo. Então assim, eu procuro dar o meu melhor no treinamento se baseando no jogo, porque quando você não joga, o seu treinamento tem que ser o jogo. Então, lógico, sem ritmo de jogo, eu vou estar um pouquinho, a velocidade do jogo, mas com certeza a vontade vai compensar sem dúvida. O clube também perdeu 100% de aproveitamento em clássicos neste campeonato brasileiro. Agora vai tentar se recuperar contra um rival direto pelo G4, o Atlético Mineiro. O jogo acontece em Edson Passos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Tá certo, esse é o Bruno Lousada aqui na rádio do seu esporte, o Fluminense em destaque. A gente segue aqui destacando os grandes do Rio de Janeiro. Hora do Botafogo com Cadu Macri. Um dos principais nomes do Botafogo na temporada 2016 é o atacante Neilton, que fez o gol da última quarta-feira contra a equipe do Fluminense.
O jogador está no Alvinegro por empréstimo pela segunda temporada seguida e o time que o emprestou é o Cruzeiro, justamente o próximo adversário do Glorioso. Neilton já deixou bem claro em várias oportunidades que quer continuar no clube em 2017. Inclusive, na entrevista coletiva de ontem, falou num tom de brincadeira que já pediu para o gerente de futebol do Glorioso, Antônio Lopes, comprá-lo para ele continuar no Rio de Janeiro em 2017. Tá certo, né? Para o próprio Neilton seria interessante essa aquisição do Botafogo, já que é um atleta super adaptado ao alvinegro, né? E aqui parece que o futebol dele se desenvolveu. Seguimos aqui na Rádio Seu Esporte para falarmos de Vasco da Gama. Quem chega com informações é Ranieri Borges. E o técnico Jorginho conta com um reforço importante para a partida de amanhã contra o Vila Nova, às 4h30 da tarde em São Januário. Trata-se do goleiro Martin Silva, que estava a serviço da seleção uruguaia nas últimas 2 partidas válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia em 2018. Entretanto, ele já retornou ao Brasil e inclusive participou das últimas atividades em São Januário e deve ser titular na partida de sábado contra o Oeste, às 4h30 da tarde. Nas últimas 2 partidas, Jordi esteve à frente da meta vascaína e o Cruz Maltino foi derrotado pelo Vila Nova e, na sequência, pela equipe do Bahia no último sábado. Tá certo, o Vasco da Gama em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte, 6h55 no Rio. Conexão Comércio. O Sistema Fecomércio RJ é composto pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, pelo Senac RJ e pelo Sesc RJ. O sistema representa os interesses do setor do comércio de bens, serviços e turismo no Estado. Esse setor é o que mais gera empregos no Rio de Janeiro, responsável por cerca de 2 milhões de postos de trabalho formais, o que corresponde a 42,6% dos empregos com carteira assinada no Estado. São cerca de 350 mil estabelecimentos, o que representa 62,2% dos empreendimentos comerciais fluminenses. A Fecomércio RJ realiza e apoia seminários, palestras, eventos e feiras regionais, estimulando o acesso a novas técnicas de gestão e tecnologia da informação e demais assuntos de interesse do setor. Outras informações no site fecomércio-rj.org.br. Conexão Comércio, uma iniciativa do Sistema Fecomércio. 6h56 no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos rapidamente destacar o Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte. O meio-campo Ederson começa hoje trabalho de fisioterapia no Centro de Excelência em Performance, montado no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. O jogador anteontem foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo para corrigir uma lesão no menisco medial. Ele que havia sido atingido no primeiro tempo da partida entre Flamengo e Corinthians no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em lance polêmico protagonizado pelo lateral direito Fagner, que sequer foi advertido, não foi sequer marcada a falta pelo árbitro da partida, Éber Roberto Lopes. O jogador vinha sentindo muitas dores no joelho e apenas o trabalho paliativo da comissão médica não foi suficiente. Ele irá precisar de 30 a 40 dias para ficar novamente à disposição do técnico Zé Ricardo. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana aqui em 91.1, Cidade Maravilhosa, 6h58 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 2 da tarde.
Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h22 no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estou aqui para trazer muitas informações para vocês. E vamos destacar o seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM. Já falamos um pouco dos 4 grandes do Rio de Janeiro e vamos seguir destacando por aqui. Agora o Fluminense com Bruno Lousada. Agora o Fluminense já volta as atenções para o jogo da próxima segunda-feira contra o Atlético Mineiro. Para esse jogo, o técnico Levir Coupe não vai ter o volante Pierre, que levou o 3º cartão amarelo e está suspenso, além do lateral Jonathan, que segue fazendo um trabalho físico, e o goleiro Diego Cavalieri tem pouquíssimas chances de atuar diante do Atlético. O jogador, até pelo próprio Fluminense, é dado como carta fora do baralho para o jogo de segunda, após sofrer lesão na coxa esquerda na partida contra o Botafogo. Tá certo, esse é o tricolor das Laranjeiras, que terá um desfalque importante, né? O Diego Cavalieri, por muitos, é considerado um dos melhores goleiros do país, mas o Júlio César também é um bom goleiro, vai dar conta do recado. E a gente segue aqui na Rádio Seu Esporte agora para a equipe do Flamengo, com Mauro Santana. A CBF confirmou para o estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, a partida entre Flamengo e Figueirense, domingo, às 11 da manhã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será a segunda oportunidade em que o rubro-negro, com mando de campo, irá jogar na capital paulista, o que também aconteceu durante o Campeonato Carioca, quando o clássico Fla-Flu foi levado para o Pacaembu, e naquela ocasião foi um sucesso de público. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana trazendo o Flamengo em destaque aqui em 91.1, Cidade Maravilhosa. Vamos ao Botafogo, Cadu Macri. A apresentação dos jogadores do Botafogo é marcada pela volta às atividades do volante Rodrigo Lindoso, que está na transição do departamento médico para a preparação física e não tem condições de enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo, 4 da tarde, dentro do Mineirão. Tá certo, mas tá cada vez mais próxima a volta do Jefferson, a volta de jogadores machucados. O Botafogo ganha força nesse quesito. Vamos ao Vasco. Vasco da Gama em destaque aqui na Rádio Seu Esporte com Ranieri Borges. E o Vasco entra em campo amanhã para enfrentar a equipe do Oeste às 4h30 da tarde em São Januário, buscando reestabelecer a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Cruz Maltino foi ultrapassado pelo Atlético Goianiense, que atuou na última terça-feira, já pela 24ª rodada da Série B. Entretanto, o Vasco jogará pela mesma rodada e, caso vença, reassume a ponta. O técnico Jorginho e todos os jogadores do Vasco da Gama fazem questão de pedir paciência ao torcedor. Isso porque o Vasco volta a atuar em seus domínios e não vem vivendo uma boa situação. Nas últimas 5 partidas, 3 empates e 2 derrotas para o Vila Nova em São Januário e para o Bahia, atuando na Arena Fonte Nova. O técnico Jorginho, para chacoalhar o elenco, deve fazer algumas modificações no time titular. Entre elas, aposta novamente no jovem volante Douglas Luiz, de apenas 18 anos, que já atuou em 2 partidas, entretanto, no último jogo contra o Bahia, ficou de fora. Outro retorno importante é do goleiro Martin Silva, que estava a serviço da seleção uruguaia e deve voltar a ser titular na partida de amanhã. Uma trinca de ataque também deve ser formada pelo técnico Jorginho, que vai utilizar um time ofensivo com Jorge Henrique, Ederson e Júnior Dutra, formando o ataque cruzmaltino. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM,
a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Ranieri Borges, aqui na rádio do seu esporte, trazendo informações dos 4 grandes do Rio de Janeiro. E a gente segue pro intervalo e volta já já. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 foram tudo de Brá. Mas a festa olímpica ainda não acabou. Aliás, está ainda mais Brá. Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 estão inspirando todo o país. E o Bradesco, que sempre acreditou e investiu no Brasil e nos brasileiros, tem o orgulho de patrocinar essa grande festa Brá. Brá de Brasil, Brá de Bradesco. Patrocinador dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. 7h28 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. E nesse final de semana teremos um grande clássico. O Manchester United enfrenta o Manchester City. O clássico ostentação, que Luca Tremonti traz o destaque. No futebol inglês, o clássico de Manchester entre United e City já pode ser chamado de clássico da ostentação. Isso porque, segundo o jornal Daily Mail, os dois times titulares somados valem mais de 600 milhões de libras, cerca de 2,6 bilhões de reais. O jornal Daily Mail também cita o duelo como o mais caro da história. Luca Tremonti para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E é caro no banco de reservas também. José Mourinho contra Pepe Guardiola. Já houveram vários confrontos entre os dois treinadores, com uma vantagem grande para o técnico Pepe Guardiola, com 7 vitórias nos confrontos, contra apenas 2 do rival. É um confronto complicado, né? Até para se analisar, porque as duas equipes são muito fortes. O novo Manchester City contra o novo Manchester United também, remontado com grandes peças como Ibrahimovic, Pogba. E vamos ver, né? Já que o grande cara do Manchester City até a última temporada é o Yaya Touré, que não tem grande prestígio com o técnico atual Pepe Guardiola. Vamos ver o que dá esse confronto. 7h30 no Rio. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h52 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1, na cidade maravilhosa. Sem limites, sem obstáculos. Momento do Paradesporto, na Bradesco Esportes FM. E seguimos para falar das Paralimpíadas Rio 2016. Brasil bem no quadro de medalhas. Tayana de Oliveira conta essa história. Em quinto lugar no quadro geral, com 4 medalhas, o Brasil fechou o primeiro dia da Paralimpíada com pódio na natação e no atletismo. O primeiro ouro nos Jogos Rio 2016 veio com Ricardo Costa no salto em distância para cegos. Também no atletismo, o fundista Odair Santos terminou a prova dos 5.000 metros T11 para cegos no segundo lugar. Na natação, o ouro ficou com Daniel Dias nos 200 metros livre S5, classe para quem tem limitação físico-motora. Já nos 100 metros Costa, classe S7, para quem tem deficiência física em pelo menos 2 extremidades, Ítalo Pereira ficou com o bronze. Tá certo. Essas as Paralimpíadas em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. 7h53 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E seguimos para falar mais um pouco do seu clube de coração aqui na Rádio do Seu Esporte. Hora do Flamengo, com Mauro Santana. O time do Flamengo treina nesta manhã no estádio do Pituaçu para a partida de amanhã no Barradão, diante do Vitória da Bahia, às
18 horas e 30 minutos pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A única alteração que será promovida pelo treinador será o retorno do Paulo Guerreiro ao ataque. O peruano, que estava servindo a sua seleção nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia. Existe a possibilidade de que Guerreiro e Leandro Damião venham a compor o ataque rubro-negro carioca. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse rubro-negro em destaque aqui em 91.1 Bradesco Esportes FM, trazendo muitas informações para vocês. Vamos falar um pouco do Fluminense. O goleiro Júlio César, provável titular da próxima partida, falou sobre uma possível sequência de vitórias e o que isso ajudaria o Fluminense. É lógico que a sequência de bons resultados ajuda muito. Vai dando mais confiança para o grupo, para o elenco todo, mas o grupo tem maturidade. Eu creio que conseguindo um bom resultado na segunda-feira vai nos dar moral para galgar os lugares mais altos. Mas sem dúvida nós temos que caminhar jogo a jogo. Não adianta também eu já pensar no jogo seguinte e não pensar na segunda-feira. Acho que a gente tem que pensar jogo a jogo e sem dúvida procurar encaixar uma sequência que vai nos mandar lá para cima, e aí vai equilibrar e vai ser positivo para nós. Tá certo, esse goleiro Júlio César falando aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, 7 horas 57 minutos no Rio de Janeiro. E a gente segue destacando seu clube de coração. Falamos de Flamengo, falamos do Fluminense, vamos falar do Botafogo. Quem chega com informações é Cadu Macri. A apresentação dos jogadores do Botafogo é marcada pela volta às atividades do volante Rodrigo Lindoso, que está na transição do departamento médico para a preparação física e não tem condições de enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo, 4 da tarde, dentro do Mineirão. O Rodrigo Lindoso, que é uma boa peça para a equipe alvinegra, faz muita falta quando não joga, né? Enfim, conseguiu se encaixar em um clube grande, até porque já vinha merecendo de boas atuações desde a passagem pelo Madureira primeira e outros clubes de menor investimento no Rio de Janeiro. Um bom volante, na verdade, quando atuava nos clubes de menor investimento, até atuava mais no meio, mas como volante do Botafogo acabou se encaixando. 7 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro, hora do Vasco da Gama, que chega com Ranieri Borges. Volante Douglas Luiz deve ganhar nova oportunidade no time do Vasco da Gama na partida de amanhã contra o Oeste às 4h30 da tarde em São Januário. Ele, que é da base do Cruz Maltino, tem apenas 18 anos, já atuou em 2 partidas, contra o Tupi e contra o Vila Nova, quando inclusive marcou o gol do Cruz Maltino, um lindo gol por sinal. O jogador vem conquistando a confiança do técnico Jorginho. Apesar de não ter atuado na última partida contra o Bahia, deve retornar ao time titular, sendo o único volante da equipe Cruz Maltina no sábado contra o Oeste em São Januário. Tá certo, Vasco da Gama em destaque na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, 91.1 na Cidade Maravilhosa, sempre acompanhando os 4 grandes do Rio de Janeiro e muito mais. 7 horas e 59 minutos no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. E seguimos com muitas informações na Bradesco Esportes FM, porque Luca Tremonti me chama com o caso Ryan Lott. Na natação, o Comitê Olímpico Americano e a USA Swimming, entidade que controla a natação nos Estados Unidos, confirmaram oficialmente a suspensão de 10 meses do nadador Ryan Lott por falsa comunicação de crime durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em agosto. O americano está proibido de participar de qualquer competição nacional ou internacional até o dia 30 de junho de 2017. Com isso, ele não poderá disputar o Campeonato Americano de Natação e, como consequência, não terá a oportunidade de se qualificar para o Mundial de 2017, que será realizado em julho, em Budapeste, na Hungria. Luca Tremonti para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Luca Tremonti aqui em 91.1 Cidade Maravilhosa, 8 horas em ponto no Rio de Janeiro.
Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 91.1 na cidade maravilhosa. Agora a gente segue com programação nacional. Oito horas 22 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1 na cidade maravilhosa. Chegou a hora de falarmos de Paralimpíada no Rio de Janeiro. Sem obstáculos. Momento do Paradesporto, na Bradesco Esportes FM. E para falar de Paralimpíadas, principalmente da natação, chega aqui Cristiano Pinho. Uma lenda viva aclamada pelo público. Do momento em que ele cai na água até o toque final na borda da piscina, um barulho ensurdecedor ecoa pelo estádio aquático no Parque Paralímpico. Daniel Dias, o fenômeno da natação adaptada. Com ouro conquistado nos 200 metros livres, agora são 16 medalhas em jogos, sendo a 11ª dourada. Em meio ao público, os olhares de Daniel procuravam na arquibancada sua família. Acabou não achando. Eu não achei, eu sei que eles estavam, mas na hora que eu saí da prova fiquei procurando, não achei, desisti de procurar. Mas eles sabiam muito bem onde ele estava. A mãe Rosana estava emocionada com o feito do filho. Uma emoção incrível, né? Nunca mais acho que eu vou vivenciar isso no Brasil, né? Acontecendo. Então é um privilégio. E a esposa Raquel, que está morrendo de saudades do marido que não vê há mais de um mês, afirmou que após os jogos vai obrigá-la a parar por um tempo em casa. Vamos obrigá-lo a ficar, mas ele vai curtir, vai parte da carreira dele. E a gente tem que aceitar o tempo, a distância, tudo depois é recompensado. Quem também fez bonito foi Ítalo Pereira. O bronze nos 100 metros borboleta foi conquistado em uma disputa muito acirrada e ele já está com a cabeça em 2020. Vou continuar treinando forte também, vou manter meu foco, porque querendo ou não o Tóquio já está aí na porta, né? Os outros 5 brasileiros que foram para a final nesta quinta-feira não conseguiram pódio, mas foram ovacionados do início ao fim no primeiro dia de muita festa no estádio aquático. Do Rio de Janeiro, Cristiano Pinho. Tá certo. Esse Cristiano Pinho trazendo informações da natação paralímpica aqui na Rádio Seu Esporte, 8 horas e 24 minutos no Rio. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 foram tudo de Brá. Mas a festa olímpica ainda não acabou. Aliás, está ainda mais Brá. Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 estão inspirando todo o país. E o Bradesco, que sempre acreditou e investiu no Brasil e nos brasileiros, tem o orgulho de patrocinar essa grande festa Brá. Brá de Brasil, Brá de Bradesco. Patrocinador dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. 8 horas e 26 minutos no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa em destaque para você. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui para trazer muitas informações do seu clube de coração e muito mais na Bradesco Esportes FM. Vamos falar mais um pouco de Flamengo. Mauro Santana, me chama. Time treina na manhã de hoje no estádio do Pituaçu para a partida de amanhã às 6h30 da noite com o Vitória da Bahia no Barradão pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atacante peruano Paulo Guerreiro chega nesta sexta-feira e se incorpora ao elenco e deve ser a única alteração promovida pelo técnico Zé Ricardo com relação ao time que venceu a Ponte Preta por 2-1 anteontem em Cariacica, no Espírito Santo. Existe a possibilidade de que o atleta venha compor o ataque ao lado de Leandro Damião. CBF confirma Pacaembu como palco da partida com o Figueirense pela 26ª rodada do Brasileirão no próximo dia 18. Tá certo, o Mauro Santana trazendo as informações do Flamengo aqui na rádio do seu esporte. No Fluminense, goleiro Júlio César fala sobre o atacante Fred, hoje adversário do Tricolor, no próximo confronto que será realizado durante o Campeonato Brasileiro.
Fluminense e Atlético Mineiro, jogão de bola, Flusão querendo melhorar o retrospecto, se recuperar do clássico diante do Botafogo, e o Júlio César, provável titular da partida. Ele fala sobre essa situação de enfrentar o atacante Fred. Eu venho trabalhando já no decorrer e estou preparado para dar sequência, assim como aconteceu o ano passado e as oportunidades que eu tive. Mas eu acho que assim, a gente não tem pensado muito nisso, até porque assim, o Atlético Mineiro é um conjunto, então não podemos pensar só no Fred. É uma equipe que tem um conjunto forte, uma equipe muito boa, então vai ser bem recebido, lógico, tem uma história aqui dentro do clube, nós temos que respeitar isso. Mas é um adversário como os outros e nós vamos enfrentá-lo da maneira como vamos enfrentar a equipe toda. Procurar ganhar, dar o nosso máximo para ganhar esse jogo. Tá certo. Esse goleiro Júlio César aqui na rádio do Seu Esporte Fluminense em destaque para você. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E seguimos na cidade maravilhosa no Rio de Janeiro em destaque para você. Vamos falar do Vasco da Gama. Ranieri Borges chega agora com informações. Provável escalação do Vasco para a partida de amanhã é a seguinte: Martin Silva retornando à meta cruzmaltina, Iago Pikachu da lateral direita, a dupla de zaga com Luan e Rodrigo. Na lateral esquerda, Júlio César. No meio de campo, Douglas Luiz como único volante, Andrezinho atuando de forma um pouco mais recuada em relação a como vem jogando, e Nenê. E no ataque, Jorge Henrique, Ederson e Júnior Dutra. Tá aí o provável Vasco da Gama, com Júnior Dutra tendo a oportunidade de ser titular do Cruzmaltino. 8 horas 30 minutos no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8 horas e 53 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estou aqui para destacar o seu clube de coração e muito mais. Vamos falar da equipe do Fluminense aqui na rádio seu esporte, com Bruno Lousada. Em meio à preparação para o jogo da próxima segunda-feira contra o Atlético Mineiro, o Fluminense tem uma notícia ruim. O goleiro Diego Cavalieri, que saiu lesionado no jogo contra o Botafogo, teve uma lesão de grau 2 constatada na coxa esquerda. Com isso, o goleiro fica fora por cerca de 4 semanas e desfalca o tricolor na sequência da temporada. Assim, Júlio César ganha a vaga de titular. Júlio César, que é ex-Botafogo, né? E na última temporada acabou passando o Clever na posição de segundo goleiro do Fluminense. Ele chegou para ser terceiro e acabou virando segundo. Hoje o Clever nem faz mais parte do elenco do tricolor. E seguimos destacando os 4 grandes do Rio. Vamos de Flamengo com Mauro Santana. O time do Flamengo treina na manhã de hoje no estádio do Pituaçu para a partida de amanhã às 6h30 da noite no Barradão, com o Vitória da Bahia pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe precisa da vitória para permanecer com pelo menos 3 pontos de diferença para o líder Palmeiras, já que o Verdão é o próximo adversário na sequência do Brasileirão. A tendência é de que o técnico Zé Ricardo faça apenas uma alteração com relação à equipe que venceu a Ponte Preta na última quarta-feira por 2-1 no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na grande vitória Espírito Santo, já que Paulo Guerreiro chega nesta sexta-feira à capital baiana e se incorpora ao elenco, ele que estava à disposição da seleção peruana de futebol para a disputa das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Indefinição apenas com relação a quem irá sair para a chegada do jogador. Existe a possibilidade de que Leandro Damião e Guerreiro venham a compor
o ataque rubro-negro. No entanto, esta decisão será mantida como mistério pela comissão técnica. Última informação é de que a Confederação Brasileira de Futebol confirmou o estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, como palco da partida entre Flamengo e Figueirense, pela 26ª rodada do Brasileirão, no próximo dia 18, às 11 da manhã. O Flamengo, que já jogou no Pacaembu nesta temporada, no clássico Fla-Flu, realizado pelo Campeonato Carioca, quando houve a entrada de mais de 30 mil torcedores. Sucesso de público naquela ocasião. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana trazendo as informações do Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte. 8h58 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. A gente segue destacando os 4 grandes aqui na cidade maravilhosa. A hora do Botafogo com Cadu Macri. Um outro possível desfalque do Botafogo para o duelo da próxima rodada é o volante Ayrton, sacado na última quarta-feira contra o Fluminense em virtude de problemas na coxa esquerda. O jogador fará exame de imagem para ver se há lesão. Se houver, o jogador está vetado do duelo do final de semana. Mesmo que não haja, é preciso que ele se recupere das dores que sentiu, que fizeram com que ele saísse do gramado no clássico do meio de semana. Se Ayrton não puder jogar, o técnico Jair Ventura tem alguns problemas para solucionar essa ausência, porque no mesmo setor, Fernandes e também o Rodrigo Lindoso não vão poder jogar. E aí, ou ele improvisa novamente, como fez no segundo tempo contra o Fluminense, ou lança meninos da base, como Gustavo Bochecha, ou então Dierson. Dierson, que já teve inclusive oportunidade no profissional. Talvez hoje seria um atleta com mais bagagem profissional que o Gustavo Bochecha, que é um bom jogador e tem um bom nível. É a questão de estar pronto ou não para a oportunidade que está aparecendo. O Vasco da Gama é destaque aqui na Rádio Seu Esporte com Ranieri Borges. Volante Douglas Luiz deve ganhar nova oportunidade no time do Vasco da Gama na partida de amanhã contra o Oeste às 4h30 da tarde em São Januário. Ele, que é da base do Cruz Maltino, tem apenas 18 anos, já atuou em 2 partidas contra o Tupi e contra o Vila Nova, quando inclusive marcou o gol do Cruz Maltino, um lindo gol por sinal. O jogador vem conquistando a confiança do técnico Jorginho. Apesar de não ter atuado na última partida contra o Bahia, deve retornar ao time titular, sendo o único volante da equipe Cruz Maltina no sábado contra o Oeste em São Januário. Tá certo, o time do Oeste do Fernando Diniz, que foi vice-campeão paulista com o Osasco, mas passando certas dificuldades, que tem o Danielzinho, ex-fluminense, na equipe adversária. 9h em ponto no Rio de Janeiro. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Você está na rádio do seu esporte. Valeu, galera! Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação.